Atenção! Mais de 80% das pessoas que assistem ao canal não são inscritas. Se você está entre elas, está ficando de fora dos palpites secos e análises da loteca, enquanto o pessoal inscrito já recebe as informações muito antes, recomendadas pelo YouTube. Tua inscrição vai fortalecer e manter o canal ativo, com informações exclusivas de especialista. Jogo 1: Mirassol e Palmeiras. Desfalques das equipes. Mirassol. Segundo a apuração, o Mirassol entra praticamente com força máxima para este duelo, sem desfalques significativos apontados para essa partida. Deste modo, não se destacam ausências importantes para o Leão do Interior nesta data. Isso permite que o técnico tenha à disposição praticamente todo o elenco titular para tentar surpreender. Palmeiras. O Palmeiras, por outro lado, chega com algumas ausências importantes para este jogo. Murilo, zagueiro, fora por lesão na coxa esquerda. Giai, lateral direito, torção no joelho direito. Bruno Rodrigues, atacante, em transição física, não confirmado como titular. Também se mencionam desfalques para Giai, Murilo e Piquerez, embora Piquerez esteja em reapresentação. Qual equipe mais prejudicada? Embora o Palmeiras sofra desfalques de peso, a equipe ainda conta com elenco forte e profundidade que mitiga essas ausências. Por outro lado, o Mirassol, mesmo com força máxima, será testado diante de uma equipe de nível superior fora de casa. Dessa forma, o Palmeiras será quem mais sente as ausências, sobretudo pela quebra de rotina na zaga e lateral direita. Portanto, Palmeiras é o mais prejudicado nesse confronto. Quem pode surpreender e por quê? O Mirassol tem caminho para surpreender por alguns fatores. Entrada praticamente completa, com elenco titular à disposição, vantagem de coesão, motivação elevada contra um adversário grande, em casa ou motivado para buscar resultado. O Palmeiras, mesmo favorito, vem com ajustamentos defensivos por causa dos desfalques, o que pode gerar espaços. Se o Mirassol conseguir impor pressão inicial, explorar bolas nas laterais e errar menos na transição, tem chance real de surpreender. Jogo 2: Sport e Atlético Mineiro. Desfalques das equipes. Sport. O Sport tem tido lesões e problemas de elenco nesta temporada, o que pode pesar nesse confronto. Exemplos de ausências confirmadas: lateral direito Patrick, lesionado no pé. Atacante Paulinho Moquelin, em recuperação de lesão no joelho. Impacto: o Sport perde profundidade ofensiva e opções na lateral direita, o que pode comprometer a intensidade do time, especialmente contra adversários fortes fora de casa. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também entra desfalcado para certos confrontos em 2025. Exemplos de ausências: Rouca, atacante, fora por lesão na coxa. Alisson Santana e Júnior Santos, também afetados por lesões ou baixa condição física. Impacto: a perda de jogadores de ataque e de profundidade do elenco pode reduzir o volume ofensivo do Atlético e aumentar a pressão sobre reservas. Qual equipe mais ficará prejudicada? Considerando os desfalques mencionados, o Sport parece mais vulnerável, pois suas ausências atingem posições de ataque e lateral direita, o que será crítico contra adversário de maior nível técnico. O Atlético, embora também com baixas, possui maior profundidade e estrutura para absorver perdas. Portanto, Sport Clube do Recife é a equipe que mais ficará prejudicada neste confronto. Quem pode surpreender e por quê? O Sport pode surpreender se conseguir explorar bem as ausências do Atlético, especialmente no ataque. Se o Atlético entrar desfalcado ofensivamente, o Sport pode aproveitar para jogar no contra-ataque e nas transições rápidas. O Atlético, por outro lado, apesar das ausências, ainda tem condição de impor seu estilo e dominar o jogo se utilizar bem sua base. Destaque para o Sport, se mantiver solidez defensiva e não permitir que o Atlético fique confortável, pode arrancar um resultado positivo em casa. Jogo 3: Vasco e Juventude. Análise dos desfalques. Vasco. Para este duelo, o Vasco tem alguns desfalques importantes que afetam o equilíbrio da equipe. O volante Jair está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O lateral Paulo Henrique também é ausência de última hora, sendo convocado para a seleção. Em contrapartida, o principal atacante Pablo Vegetti retorna de suspensão, o que é um reforço importante para o setor ofensivo. Impacto:
A ausência de Jair fragiliza o meio-campo e a proteção defensiva da equipe. Paulo Henrique ausente nas laterais também reduz a largura defensiva. A volta de Vegetti mitiga em parte a baixa ofensiva, mas o Vasco ainda arca com lacunas que podem custar em transição e marcação. Juventude. O Juventude está ainda mais prejudicado pelos desfalques para este confronto. Ausências confirmadas por lesão ou suspensão. Cipriano suspenso entre os defensores. Lesionados: Lucas Fernandes, Gilberto, Rodrigo Sam e Werton. Dificuldades no plantel. Apesar dos desfalques, a equipe joga em casa e apresenta algum nível de motivação extra por estar em zona de risco. Impacto: a grande quantidade de ausências, principalmente no setor ofensivo e defensivo, compromete a consistência tática. A instabilidade pode gerar espaços concedidos e limitar a criação de chances. É um cenário de fragilidade elevada, mas com oportunidades de surpresa. Qual equipe mais ficará prejudicada com as ausências? Comparando os impactos, Vasco sofre com ausências significativas, mas ainda preserva grande parte do seu elenco principal e conta com reforço ofensivo de Vegetti. Juventude, por outro lado, tem muito mais desfalques em posições-chave com menor profundidade de elenco para substituir. Portanto, o Juventude será a equipe que mais ficará prejudicada neste confronto. Quem pode surpreender e por quê? Apesar de estar mais fragilizado, o Juventude pode surpreender pelas seguintes razões. Jogo em casa, o que dá algum fator de confiança e pressão invertida sobre o adversário. O Vasco, mesmo favorito, está com desfalques e pode sofrer instabilidade de meio campo e lateral, abrindo chances para transições rápidas ou bolas nas costas da defesa. Se o Juventude conseguir se manter organizado defensivamente e aproveitar contra-ataques ou bola parada, a surpresa, empate ou até vitória é perfeitamente plausível. Jogo 4: Internacional e Bahia. Desfalques e situação de cada equipe. Internacional. O Inter segue com ausências importantes. O meia Alan Patrick está fora por lombalgia. O atacante Carboneiro está suspenso por terceiro cartão amarelo. Outros nomes fora ou em recuperação: Rayton, problema no quadril. Rocher, lesão na mão esquerda e Luiz Otávio em processo de recondicionamento. Impacto: a ausência de Alan Patrick, peça criativa e articuladora no meio, camisa 10, pesa no setor ofensivo. A suspensão de Carboneiro reduz opções de profundidade ofensiva. Mesmo com elenco razoável, essas perdas tiram consistência ofensiva e repertório. Bahia. O Bahia também apresenta desfalques. Por exemplo, Michel Araújo foi citado como ausente em relatório de lesões. Não há listado um relatório tão extenso como o do Inter nessa fonte específica para este jogo, sugerindo que o Bahia pode estar em melhor condição de elenco para este confronto. Impacto: embora tenha algumas baixas, o Bahia aparenta estar mais próximo de força total, o que lhe dá uma leve vantagem em estabilidade. Qual equipe mais ficará prejudicada? Levando em consideração os desfalques, o Internacional será quem mais sofrerá com ausências. A perda do maestro Alan Patrick e o desfalque de Carboneiro são mais críticos para o desempenho ofensivo do que as baixas do Bahia. Portanto, a equipe mais prejudicada, Internacional. Quem pode surpreender e por quê? O Bahia tem grandes chances de surpreender, justamente pela vantagem relativa de elenco e pelo fator casa jogo em Salvador. Se o Bahia conseguir explorar as lacunas ofensivas do Inter, especialmente com marcação mais pressionante e transições rápidas, pode sair do confronto com resultado positivo. O Inter, apesar de favorito em nome, reserva, pode deixar espaços no meio campo ofensivo que o Bahia explora. Conclusão: equipe mais prejudicada pelos desfalques, Internacional. Potencial surpresa, Bahia, se aproveitar o momento em casa e as ausências do adversário. Apesar disso, nada garante vitória fácil. O Inter ainda tem base experiente, mas terá que se virar sem peças-chave. Agora inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para fortalecer o canal ativo e receber os próximos vídeos. Jogo 5: São Paulo e Bragantino. São Paulo. O São Paulo passa por uma fase marcada por várias ausências importantes nesta temporada. Principais desfalques identificados: Oscar, meia ofensivo,
afastado por edema na região posterior da coxa esquerda. Lucas Moura, atacante, meia. Tratamento de estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Caleri, centroavante, passou por cirurgia no joelho esquerdo, está fora do time. Outros desfalques listados: zagueiros, meias e atacantes que vêm sendo poupados ou estão no departamento médico. Impacto: a ausência de Oscar retira criatividade e ligação entre meio-campo e ataque. A falta de Lucas Moura e Caleri reduz a presença ofensiva, mobilidade e solução em bolas aéreas. A equipe do São Paulo sofre para manter padrão ofensivo e, ao mesmo tempo, controlar os momentos defensivos com tanto desgaste e rodízio. Bragantino. O Bragantino, por sua vez, enfrenta um volume considerável de desfalques, o que impacta bastante sua consistência e competitividade. Principais ausências identificadas: diversos jogadores no departamento médico, zagueiros, meio-campistas e atacantes, suspensos por cartão: Gabriel Bragantino e Lucas Barbosa, terceiro cartão amarelo entre os afetados. Lesões de atletas-chave para a transição ofensiva e tática do time. Impacto: o Bragantino perde em profundidade, reposição e estabilidade tática. A lista extensa de desfalques compromete a execução do plano de jogo, a manutenção de intensidade e a geração de jogadas ofensivas eficazes. O time tende a ter dificuldades para sustentar ritmo e corrigir erros durante o jogo. Qual equipe mais ficará prejudicada? Comparando os impactos: São Paulo sofre com desfalques importantes, especialmente no setor ofensivo e criativo. Bragantino sofre com quantidade de desfalques e falta de profundidade, o que tende a fragilizar a equipe mais drasticamente. Conclusão: a equipe que mais ficará prejudicada pelos desfalques é o Bragantino. Quem pode surpreender e por quê? São Paulo entra com leve vantagem por ter ainda maior parte de sua base disponível, mas não está imune às dificuldades geradas pelos desfalques. Bragantino, mesmo com muitas ausências, pode surpreender se adotar postura agressiva, explorar espaços deixados pelo adversário e conseguir manter foco defensivo desde o início. O cenário de menos opções às vezes empurra o time para um desempenho de superação. A surpresa real poderá vir do Bragantino se ele conseguir imponer pressão alta desde o início e capitalizar sobre erros do São Paulo, que tem fragilidades no momento. Jogo 6: Chelsea e Wolverhampton Wanderers. Análise dos desfalques. Chelsea. Para este confronto, o Chelsea apresenta um número significativo de ausências confirmadas, especialmente em posições-chave. Desfalques principais: Cole Pomo, atacante, lesionado na virilha, indisponível. Beno Tebadiachile, zagueiro, lesão muscular, fora até meados de dezembro. Levi Colwill, lateral esquerdo, grave lesão no joelho, fora por tempo prolongado. Outros jogadores fora ou sob dúvida: Mykhailo Mudryk, suspensão, dúvida, e Dario Ezugo, cirurgia. Impacto: com tantas baixas, o Chelsea vê sua profundidade de elenco e estabilidade tática comprometidas, especialmente no ataque Pomo e na defesa. Lateral esquerda Colwill. A equipe precisa recorrer a alternativas menos acostumadas ao sistema titular. Wolverhampton Wanderers. O Wolves também enfrenta problemas de elenco, embora de menor escala comparado ao adversário. Desfalques principais: Sasa Kaladzic, lesão no joelho, fora. Yerson Mousquel, a lesão no joelho, indisponível. Johnny Atão, fora do grupo após desentendimento e afastamento. Impacto: as ausências no Wolves afetam principalmente a defesa central e o setor ofensivo, reduzindo variantes para o treinador. A equipe já vive fase de instabilidade, o que amplifica o efeito dos desfalques. Qual equipe mais ficará prejudicada pelos desfalques? Comparando os impactos das ausências: Chelsea perde peças importantes em defesa, ataque e laterais, afetando a base do time. Wolves também sofre, mas a extensão e a importância dos desfalques parecem menores em número ou em impacto imediato. Conclusão: a equipe que mais ficará prejudicada pelos desfalques é o Chelsea. Quem pode surpreender e por quê? Mesmo com desfalques, o Chelsea ainda parte como favorito pelo nome, elenco e mando de campo. Porém, o Wolves pode surpreender por alguns motivos. O Chelsea entra fragilizado nas laterais e no ataque, o que pode abrir espaços para o adversário. Se o Wolves
conseguir explorar bem os contragolpes e aproveitar falhas defensivas do Chelsea. Pode levar vantagem. Em partidas em que o favorito está desfalcado, o time menos cotado pode aproveitar o momento de instabilidade. O Wolves entra nesse papel. Jogo 7 Parma e Milan. Análise dos desfalques. Parma. Para este duelo, o Parma entra com uma série de ausências que afetam sua profundidade e consistência. Entre os desfalques mais relevantes, Adrian Bernabé meia fora por lesão, Gabriel Charpentier atacante fora, Mateusz Kowalski ausência, Alessandro Sircati zagueiro fora. Outras peças como Botton de Balau e Nahuel Esteves também apresentadas como ausentes ou sob dúvida. Impacto. Com essas ausências, o Parma compromete tanto o setor defensivo zagueiros, quanto o meio-campo e ataque meias e atacantes. O time, já pressionado na zona de rebaixamento, vai enfrentar uma equipe grande com limitações de elenco e risco de desorganização. Tática. Milan. O Milan também chega desfalcado, embora sua profundidade de elenco permita alguma mitigação. Alguns desfalques importantes. Emerson Royal, lateral direito, cortado da lista do Milan por lesão na panturrilha. Possíveis outras baixas ainda que menos explicitamente listadas para este confronto. Impacto. Apesar da ausência de Emerson Royal, o Milan ainda mantém a maioria dos seus titulares principais disponíveis. Assim, embora não esteja sem, o impacto dos desfalques no Milan é menor em comparação ao Parma. Qual equipe mais ficará prejudicada pelos desfalques? Comparando os impactos, o Parma está mais fragilizado, com múltiplas peças fora, incluindo defensores e criativos, o que compromete estruturalmente o time. O Milan, embora desfalcado, tem base mais sólida e reservas de maior qualidade. Conclusão. A equipe que mais ficará prejudicada com as ausências é o Parma. Quem pode surpreender e por quê? Mesmo com desvantagem de elenco, o Parma ainda possui elementos de potencial surpresa. Se o Parma conseguir explorar o fator casa caso jogue em casa, ou entrar com espírito de superação, pode criar dificuldades ao Milan nos primeiros minutos. O Milan, apesar de favoritíssimo, pode vacilar em jogos onde sua motivação está menor ou se permitir relaxar, o que concede à equipe visitante ou desfavorecida chance de reação. Portanto, o Parma poderá surpreender se mantiver foco defensivo, explorar bolas rápidas e aproveitar eventuais deslizes do Milan. Jogo 8 Corinthians e Ceará. Análise dos desfalques. Corinthians. O Corinthians enfrentará este duelo com várias ausências significativas, o que dificulta sua performance, especialmente ofensiva e no meio-campo. Desfalques confirmados. Memphis Depay atacante suspenso, Ángel Romero atacante suspenso, Ryan volante entregue ao departamento médico, Hugo lateral esquerdo indisponível por lesão ou desconforto, Gustavo Henrique zagueiro, fora por controle de carga ou em processo de recuperação. Impacto. A ausência de dois atacantes titulares, Depay e Romero, gera perda importante de poder ofensivo e variação de jogadas. A falta de Ryan afeta a transição e cobertura do meio-campo. O lateral esquerdo Hugo ausente fragiliza o sistema defensivo na ala. No total, o Corinthians vê comprometida a qualidade de reposição e pode apresentar menor intensidade e criatividade. Ceará. O Ceará também não estará a plena força para este confronto, com ausências que podem comprometer seu desempenho, embora em menor escala que o adversário. Desfalques confirmados. João Lucas, lateral esquerdo, machucado, não joga. Reina, meia, lesionado, ficará fora cerca de 20 dias. João Caldão, meia, atacante ausente por lesão. Fabinho, meia, também listado como desfalque. Éder Luiz, atacante ou meia, fora por motivos médicos. Impacto. O Ceará perde um lateral esquerdo titular e alguns meias ofensivos, o que reduz opções de amplitude, criatividade e profundidade ofensiva. Ainda assim, sua base está mais preservada do que a do adversário, o que minimiza parcialmente o impacto. Qual equipe mais ficará prejudicada pelos desfalques? Comparando os impactos, o Corinthians sofre com várias ausências em posições-chave, ataque, lateral, meio. O Ceará também tem desfalques, porém em menor número, impacto imediato. Conclusão: a equipe mais prejudicada pelos desfalques é o Corinthians.
Quem pode surpreender e por quê? Apesar dos desfalques, o Corinthians ainda é tecnicamente favorito por elenco e histórico. Porém, o cenário favorece uma surpresa do Ceará pelos seguintes motivos. O Corinthians entra abalado, com ofensiva reduzida e laterais fragilizadas. O Ceará, motivado e relativamente mais inteiro, pode explorar contra-ataques, bolas nas alas e exigir o adversário em erros. Em jogos onde o favorito está enfraquecido, o menos cotado ganha chance real de arrancar resultado positivo. Assim, o Ceará pode surpreender se mantiver organização tática, explorar máximas oportunidades e for competitivo desde o início. Agora inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para fortalecer o canal ativo e receber os próximos vídeos. Jogo 9: Vitória e Botafogo. Análise dos desfalques. Vitória. O Vitória enfrenta problemas de desfalques que afetam setores importantes da equipe. Um exemplo recente: os jogadores Zé Marcos, zagueiro, e Ronaldo, volante, foram punidos com suspensão após acúmulo de cartões e não estarão à disposição. Além disso, a menção de outros atletas fora por questões contratuais ou físicas. Por exemplo, o clube anunciou que o atacante Elweck será desfalque em outro jogo por cláusula contratual. Impacto: a ausência de Zé Marcos compromete a zaga central, e a de Ronaldo afeta o meio-campo de contenção. Roteiro: com isso, o Vitória pode ter maior vulnerabilidade defensiva e menor poder de transição ofensiva. Botafogo. O Botafogo está em uma situação mais crítica no que diz respeito a desfalques. O clube chegou a ter 12 a 13 jogadores indisponíveis simultaneamente. Alguns exemplos: Neto, goleiro, fora por cirurgia. Bastos, zagueiro, em recuperação de cirurgia. Danilo, volante, com lesão muscular. Alex Telles, lateral esquerdo, com dores musculares. Impacto: a amplitude das perdas do Botafogo em várias posições, e inclusive jogadores-chave, gera grande instabilidade no elenco, obrigando adaptações táticas, uso de peças menos experientes e risco elevado de queda de desempenho. Qual equipe mais ficará prejudicada pelos desfalques? Entre as duas equipes, o Botafogo é claramente quem mais ficará prejudicado pelos desfalques. Embora o Vitória tenha ausências relevantes, o volume e a importância dos desfalques do Botafogo são muito superiores, o que tem impacto direto em diversos setores do campo e no rendimento geral. Quem pode surpreender e por quê? Diante desse cenário, o Vitória surge como equipe com maior chance de surpresa. Razões para isso incluem: o Botafogo entra fragilizado, com muitas peças fora, o que reduz sua consistência e torna mais vulnerável a erros. O Vitória, mesmo com ausências, tem menor volume de perdas e pode aproveitar o momento de fragilidade do adversário para impor jogo ou buscar resultado positivo. Se o Vitória conseguir manter organização defensiva, pressionar nas transições e tirar proveito dos espaços deixados, especialmente pela fragilidade defensiva do Botafogo, pode conquistar algo além do esperado. Jogo 10: Cruzeiro e Fluminense. Análise dos desfalques. Cruzeiro. O Cruzeiro entra com vários desfalques importantes para este duelo da temporada 2025. Entre eles, o zagueiro João Marcelo está fora por lesão multiligamentar no joelho direito. O zagueiro Janderson está em recuperação de lesão multiligamentar no joelho esquerdo. O volante Matheus Henrique segue afastado por lesão no menisco do joelho direito. O goleiro titular Cássio está suspenso, inexistente na convocação para outra partida, o que demonstra que pode haver suspensão ou penalização para o clube. Impacto para o Cruzeiro. As ausências atingem posições centrais e essenciais, zaga, volante de contenção e até o goleiro. Isso gera fragilidade estrutural defensiva, menor segurança nas transições e influência direta no desempenho coletivo. O Cruzeiro, ainda que favorito ou em momento estável, tende a se expor mais e cometer erros que adversários aproveitam. Fluminense. O Fluminense também está desfalcado para este confronto, com algumas perdas que podem impactar especialmente no setor defensivo. Alguns desfalques confirmados: o zagueiro Thiago Silva sofreu lesão na coxa direita e ficou fora por aproximadamente um mês. O lateral esquerdo Gabriel Fuentes está fora por lesão muscular na coxa. Também está fora o zagueiro Freitas, expulso e suspenso. Impacto para o Fluminense.
apesar de perdas importantes, especialmente na defesa. O Fluminense parece ter base mais estável, com recursos para ajuste e menor volume de baixas em relação ao adversário. A equipe ainda mantém maior parte de seu elenco titular, o que limita, relativamente, o impacto negativo. Qual equipe mais ficará prejudicada com as ausências? Comparando os dois clubes. Cruzeiro, desfalques múltiplos, em posições-chave de defesa e meio-campo, e até goleiro. Fluminense, perdas importantes, mas em menor quantidade e com impacto tático talvez menor do que as do Cruzeiro. Conclusão: a equipe que mais ficará prejudicada é claramente o Cruzeiro. Quem pode surpreender e por quê? O Fluminense aparece como principal candidato à surpresa positiva neste duelo, não porque seja o grande favorito, mas porque o adversário Cruzeiro está substancialmente enfraquecido. Se o Fluminense conseguir impor seu ritmo, explorar as fragilidades defensivas do Cruzeiro, especialmente nos setores por onde há desfalques, e manter consistência ofensiva, tem boas chances de arrancar resultado positivo. Já o Cruzeiro, apesar de jogar em casa ou sob condição de favorito, deverá conviver com instabilidade. Os desfalques podem custar caro em momentos decisivos do jogo. Jogo 11: Manchester City e Liverpool. Análise dos desfalques. Manchester City. O atacante Erling Haaland não foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, por lesão no joelho. O zagueiro John Stones está fora por problema muscular na coxa, com possibilidade de cirurgia. O zagueiro Manuel Akanji também está indisponível para a partida. Outros jogadores como Rodri e Oscar Bob permanecem afastados por longo prazo. Impacto: essas ausências atingem setores fundamentais: ataque sem Haaland e defesa central sem Stones, Akanji, o que fragiliza a estrutura do City e reduz a margem de erro perante um adversário forte. Liverpool. O zagueiro João Gomes está fora após cirurgia de lesão no músculo posterior da coxa. O atacante Cody Gakpo está em dúvida de participar do confronto, devido a uma pancada recente. Impacto: o Liverpool também tem desfalques, mas em números menores e com impacto menos severo no núcleo da equipe. A defesa perde uma peça, e o ataque tem uma dúvida, mas a base titular se mantém mais intacta em comparação ao adversário. Qual equipe mais ficará prejudicada com as ausências? Com base nos desfalques e na importância dos jogadores ausentes, o Manchester City é a equipe que mais ficará prejudicada. A perda de Haaland no ataque e de Stones, Akanji, na defesa compromete significativamente a competitividade da equipe frente ao Liverpool. Quem pode surpreender e por quê? O Liverpool entra em vantagem relativa, pois a sua estrutura está menos afetada por desfalques do que a do City. Se o Liverpool conseguir explorar a fragilidade defensiva do City sem Stones, Akanji, e aproveitar as ausências ofensivas sem Haaland, ele pode surpreender. Assim, a equipe com maior probabilidade de fazer um resultado inesperado é o Liverpool. Jogo 12: Flamengo e Santos. Análise dos desfalques. Santos. O Santos vive uma rotina de problemas, com lesões e suspensões que dificultam a manutenção de uma escalação estável. Desfalques importantes. Iferson Soteldo voltou a sentir a coxa esquerda e está fora para alguns jogos. João Schmer, recuperação de lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Diego Pituca com inflamação no tendão de Aquiles, ausência confirmada. Aderlan afastado por infecção intestinal na véspera de clássico. Impacto: a falta de continuidade no elenco e as repetidas baixas no meio-campo e no ataque geram instabilidade tática. Isso diminui a capacidade de resposta ofensiva e a consistência defensiva do Santos. Flamengo. Por outro lado, o Flamengo apresenta menos desfalques médicos confirmados para esse duelo, embora também tenha ausências registradas no decorrer da temporada. Desfalques relevantes. Em determinado momento da temporada, o Flamengo ficou sem diversos jogadores como Guilherme Varela, Jorginho e Bruno Henrique para uma partida do Brasileirão. Contudo, para o confronto em questão, a menor indicação de desfalques extremos ou lesões recentes divulgadas com destaque. Impacto: mesmo com algumas ausências, o Flamengo mantém uma maior profundidade de elenco e estabilidade tática em comparação ao adversário. Qual equipe mais ficará prejudicada pelos desfalques? Com base nos dados de ausências e impacto,
o Santos será a equipe mais prejudicada. O volume e a natureza das baixas, principalmente em posições criativas e ofensivas, comprometem mais seu desempenho do que os desfalques registrados no Flamengo. Quem pode surpreender e por quê? O Santos pode surpreender se conseguir aproveitar o momento, mantendo foco defensivo e apostando em transições ou bola parada. O Flamengo, mesmo favorito, entra com certa instabilidade de rotina, embora não necessariamente por desfalques graves para este jogo. Se o Santos conseguir segurar os ímpetos do Flamengo e explorar velocidade ou jogadas de contra-ataque, a real chance de arrancar um resultado positivo, ou ao menos empatar. Agora inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para fortalecer o canal ativo e receber os próximos vídeos. Jogo 13, Valencia e Real Betis. Análise dos desfalques. Valencia. O Valencia entra nesta partida com diversas ausências importantes, o que compromete tanto o setor defensivo quanto ofensivo da equipe. Desfalques confirmados prováveis: Dimitri Fourquier, lateral, músculo fora por lesão muscular. Filippo Grini, meia, lesionado no joelho, ainda sem data de retorno. Mokhtar Diakhaby, zagueiro, lesão no isquiotibial, dúvida para o jogo. Outros desfalques: José Gaia listado entre os lesionados. Impacto: a perda de jogadores como Fourquier e Diakhaby enfraquece a retaguarda, enquanto a ausência de Ugrini prejudica a criação e movimentação ofensiva. O Valencia terá mais dificuldade em manter consistência tática, especialmente em duelos diretos. Real Betis. O Real Betis também sofre com ausências, mas em menor grau e com impacto mais localizado. Desfalques confirmados prováveis: Isco Alarcón, meia ofensivo, fratura de fíbula, fora por vários meses. Diego Llorente, zagueiro, lesão muscular, indisponível para a partida. Héctor Bellerin, lateral, lesão no tendão, ainda em recuperação. Impacto: apesar das baixas, o Betis mantém boa parte de sua base estratégica. A ausência de Isco retira experiência e criatividade no meio-campo, mas não quebra totalmente a espinha dorsal da equipe. Qual equipe mais ficará prejudicada pelas ausências? Comparando os dois lados, o Valencia sofre com múltiplos desfalques em zaga, laterais e meio-campo ofensivo, o que compromete diversas linhas de seu jogo. O Betis sofre perdas, mas tem menor número de desfalques importantes para este confronto. Conclusão: a equipe que mais ficará prejudicada com as ausências é o Valencia CF. Quem pode surpreender e por quê? O Real Betis surge como o potencial surpreendente desta partida. Com o adversário em maior desgaste e instabilidade, o Betis pode se impor. Se o Betis conseguir explorar as fragilidades defensivas do Valencia, especialmente pelas laterais ou nas transições rápidas, ele tem reais chances de sair com resultado positivo. Por outro lado, mesmo sendo inferior em alguns momentos, o Valencia pode surpreender se conseguir resistência defensiva e explorar velocidade nas alas. Contudo, as ausências dificultam esse caminho. Jogo 14, Fortaleza e Grêmio. Desfalques das equipes. Fortaleza. O Fortaleza enfrenta uma considerável lista de ausências para este confronto. Desfalques principais incluem Pochettino, meia, fora por estiramento ligamentar no joelho. João Ricardo, goleiro, entregue ao departamento médico. David Luiz, zagueiro, indisponível por lesão. Moisés, meia, volante, fora por questões físicas. Gustavo Mancha, defensor, também ausente. Impacto: as ausências atingem posições-chave: meio-campo ofensivo com Pochettino, zaga com David Luiz, goleiro titular João Ricardo. Isso reduz a consistência defensiva e a criatividade ofensiva do Fortaleza, aumentando a pressão sobre reservas. Grêmio. O Grêmio também está desfalcado para este jogo, embora o número e gravidade das ausências aparentem ser menores em comparação ao adversário. Desfalques principais incluem André Henrique, zagueiro, lesionado. Monsalve, outro zagueiro, indisponível. Cuéllar, volante, fora por lesão. João Pedro, também indisponível. Impacto: as ausências do Grêmio envolvem peças importantes na defesa e meio-campo. Porém, a escalação base permanece mais intacta comparativamente ao Fortaleza. Qual equipe mais ficará prejudicada pelas ausências? Comparando os impactos:
Fortaleza, múltiplas ausências em goleiro. Defesa e meio-campo ofensivo compromete tanto defesa quanto criação. Grêmio, ausências relevantes, mas menor volume e mais capacidade de adaptação. Conclusão: a equipe que mais ficará prejudicada pelos desfalques é o Fortaleza. Quem pode surpreender e por quê? Mesmo com o cenário adverso, o Fortaleza tem condição de surpreender o Grêmio, dependendo da leitura do jogo. Grêmio entra como favorito, com melhor base disponível e mando de campo historicamente favorável. Fortaleza pode surpreender se jogar com espírito de recuperação, aproveitar a irregularidade do adversário e explorar os espaços deixados pela escalação adversária. A motivação para sair da zona de rebaixamento também pode impulsionar a performance. Resultado de surpresa: favorável ao Fortaleza se conseguir iniciar bem e manter organização, mesmo desfalcado. Obrigado por acompanhar até aqui. Já deixa o like, se inscreve, ativa sininho e compartilha. Isso nos motiva a continuar com este trabalho e mantém o canal ativo. Deixa nos comentários qual palpite você considera que haverá zebra, porque aqui a gente joga junto, em busca dos 14 pontos da loteca.